Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do videocast Presta Atenção e hoje mais uma vez reunidos a equipe aqui de terapeutas tântricos do Ganesha Metamorfose. Então estamos eu, Paula, Wesley, Tayla. E hoje para falar sobre mais um dos nossos temas, e o tema de hoje é Alargue o seu mundo. E eu gostaria de começar aqui perguntando para todos vocês qual a importância, pessoal, de alargar o mundo, ampliar os olhares, encontrar diferentes possibilidades, prestar atenção do que tem à nossa volta. gente, antes disso eu queria dizer que isso é um podcast, é uma brincadeira que a gente faz aqui para discutir questões humanas, não estamos aqui dando diagnóstico, então assim, se você se identificar com alguma questão aqui, claro, pode chamar a gente, tira dúvida, mas se você se perceber com algum desses problemas, procure ajuda. Tá? De um profissional, mesmo que seja com a gente ou com outro, mas procure ajuda. Esse podcast não se presta a dar diagnóstico, é só um bate-papo entre terapeutas para terapeutas e não terapeutas. Muito bem, obrigado pelo recadinho e pela lembrança. Voltando então, pessoal, por quê? Qual a importância de alargar o mundo, alargar o seu mundo, ampliar possibilidades, olhar para o que tem à nossa volta? Eu acho que são muitas as importâncias, mas assim, de cara, quando você lança o tema, para mim vem essa possibilidade de caminhos na vida. Acho que a gente tem uma vida que ela pode ser longa, ela é rápida mesmo, longa, ela é rápida, mas que se nessa longevidade a gente puder ter caminhos, possibilidades, ela vai ser mais rica, eu acho. Mas e para vocês? eu acho que quanto mais abrimos as possibilidades, mais experiência temos. Se temos mais experiência, mais aprendizagem temos. Então, quando temos repertório emocional, repertório vivencial, isso nos ajuda, inclusive, para os problemas futuros, né? Para os problemas, não diria problemas, mas os dilemas, as dores futuras. As questões que virão aí pela frente. Eu acho que tem muito a ver com caminhar mesmo, com o que eu posso fazer, para onde eu posso ir, e muito o sair do lugar. As possibilidades para mim vêm para esse lugar. De caminhar na vida, de pensar o que eu quero fazer, o que faz mais sentido, vai para esse lugar. Então é uma coisa bem prática, né? Vai para a prática. Já do meu lado, acho a importância de alargar o nosso mundo é para expandir mesmo. Acho, se for para acreditar em algo, prestar atenção em algo que seja para expansão da nossa vida, de quem a gente é, do que para limitação, sabe? Então acho que das possibilidades que existem, da gente conseguir ampliar o olhar, conseguir perceber o que tem em volta, principalmente o real que tem em volta, porque às vezes a gente fica muito lá apenas no nosso mundo, e no nosso mundo as coisas funcionam melhor, né? Que a gente que está criando aqui. Então, quando a gente consegue alargar esse nosso mundo, ver a realidade do que está ao redor, eu acho que traz novas possibilidades para a gente, principalmente de ser gente, né? E de ser humano e de ver possibilidades reais de crescimento. Maravilha. Muito bem. Você falando agora, me veio uma questão, assim, que é o ver as outras possibilidades, ver o todo, né? E hoje nós vivemos uma geração, uma época das redes sociais. Nós estamos o tempo inteiro vendo novas possibilidades, novas coisas, novas pessoas fazendo coisas. E eu acho que é muito da minha geração isso, esse olhar, sempre uma possibilidade nova. Então, eu acho que, como eu trouxe a possibilidade do caminhar, nos faz muitas vezes não caminhar também. No sentido de, eu tô vendo uma possibilidade, e aí eu tô fazendo ela, e aí eu vejo uma melhor na rede social, e falo, nossa, não, quero fazer essa possibilidade. E aí eu vejo outra, e aí eu paro o que eu tô fazendo e quero fazer outra, e fico nessa, e acabo não caminhando. Eu acho que acontece muito hoje em dia, esse lugar de ver muitas coisas e trazendo a questão prática, não vai muito essa questão prática. Você acha que não tem tanto alargamento? Às vezes, veja, o que eu entendi aqui, às vezes esse monte de possibilidades, esse monte de caminhos, talvez traga a sensação de que eu tenho tantos e aí eu fico inerte, eu não consigo decidir por nenhum. E aí, não só não existe o alargamento, né, das possibilidades, do repertório,
repertório do caminhar, do enriquecimento, mas você estagna. É isso que você sente? Exatamente isso. Esse lugar de... Tem tanto e aí eu acabo não fazendo nada. Ou eu tento fazer tudo, sabe aquele lugar de abraçar o mundo? Eu quero fazer tantas coisas e aí eu não faço nada por inteiro. Sempre tem uma possibilidade nova, eu começo, mas não acabo não caminhando. Então a gente tem que tomar cuidado, de repente, com essa percepção de o que é alargar realmente, olhar, e o que é nunca acabar uma coisa, né? É pegar tanta coisa para fazer e não acabar. Eu tô pirando aqui enquanto vocês estão falando, porque o meu olhar é bem diferente. Mas, assim, o que eu sinto é bem diferente. Mas você ia falar alguma coisa, eu ia trazer uma pergunta, na verdade, porque a gente começa perguntando sobre o porquê, para que alargar o mundo, qual a importância. E a minha primeira percepção é que a gente estava caminhando para ver possibilidades, caminhar, tirar a bunda da cadeira, fazer acontecer. Estava me dando a percepção de você quase que encontrar um caminho quando você amplia o mundo. Por outro lado, ela trouxe uma outra perspectiva, que é, quando você olha para o mundo e vê o que existe de tantas possibilidades, ao contrário da percepção que eu estava tendo inicial, que, nossa, abri o mundo, agora, putz, achei um caminho aqui, vou sair do lugar. Não, ok, caminha, mas dá uma sensação de patinar, né? Começa, mas não vai, começa, mas não vai, eu tenho tanta possibilidade que aí eu nem começo. Por quê? Esse exemplo, né, nesse olhar aqui, alargar o mundo, tal, o seu mundo, ampliar ali, perceber as possibilidades, ao invés de dar o impulso para fazer, deu uma atrapalhada para a pessoa sair do lugar. Eu não sei, e eu vou perguntar para o Wesley, talvez ele tenha alguma resposta aqui, e eu vou perguntar porque ele é mais perto da geração da Tayla. Porque quando ela começa a falar, para mim não faz sentido, pro meu olhar, entende? Porque vai em mim, aqui, por como eu funciono, não faz sentido. Né? Porque quando eu penso no alargar, o mundo, alargar, o lugar onde você está mesmo. Para mim, vem esse movimento das grandes possibilidades. Então, pode ser muitas coisas. E para mim, vem criatividade, vem eu perceber que, nossa, então, essa caneca é uma caneca, mas ela pode ser um porta-caneta, mas ela pode ser qualquer outra coisa. E isso faz com que aguce a minha vontade de fazer, de executar. Porque aí eu quero, então, ver qual é a outra possibilidade dessa caneca. Né? Então, ouvir a Tayla falar buga um pouco aqui a minha cabeça. Mas eu sou de uma geração muito diferente da dela. Então, por isso eu queria ouvir o Wesley, porque, de repente, ele se enxerga ali também. Com certeza, eu acho que tem essa identificação, né, com o momento atual que estamos, e impacta as gerações de maneiras diferentes, apesar de ter os mesmos efeitos. Mas uma coisa que é interessante das redes sociais, e que eu concordo que as redes sociais e a internet trouxe e eu vou colocar esse termo, eu explico depois, essa falsa sensação de possibilidades. E por que eu estou trazendo falsa sensação? Porque a gente tem a sensação de que a gente está tendo novidades, mas ela é falsa. Por quê? Porque o algoritmo ele não vai entregar para mim novo. Ele não vai entregar. Qual é a probabilidade do algoritmo das redes sociais me entregar algo que seja muito diferente daquilo que eu já busco, daquilo que eu já procuro? Então, veja, meu algoritmo lá ele já está viciado e ele vai trazendo muitas coisas. Ele vai trazendo a mesma coisa de diversas maneiras. E aí isso traz aquela sensação de que, nossa, eu tenho muitas possibilidades. Mas na real, e aí pensando nas cadeias hormonais mesmo, no nosso sistema fisiológico, quando a gente vai atrás da coisa, a gente faz a coisa, não funciona, a gente não encontra a satisfação. Então, assim, quando eu me proponho a fazer algo, enquanto sistema biológico, eu me proponho a fazer algo por um motivo, buscando sempre uma satisfação. Então, se eu estou com sede, meu sistema fica todo organizado para buscar um copo d'água. E logo que eu beber água, aquele sistema ele vai encontrar um equilíbrio, um nível homeostático. E o que acontece é que a gente vai buscar as coisas e a gente não se satisfaz. E aí, eu não me satisfazendo com essa coisa, com essa caneca, eu vou buscar aquela outra caneca. Porque o problema não é a água.
O problema passa a ser a caneca. E aí eu começo a procurar coisas que não estão me satisfazendo. E aí vira uma grande orquestra totalmente desencontrada. Porque eu tenho um desejo e eu não me identifico, e eu tenho um estímulo externo falando, me entregando algo que é sempre do mesmo. Sempre do mesmo. Eu fico nesse loop infinito. Então também, deixa eu te contar um segundo, então também tem uma falsa procura. Não é só uma falsa entrega do algoritmo, tem uma falsa procura de quem procura. Porque assim, eu tô buscando, mas eu tô buscando a mesma coisa. E no mesmo lugar. Porque se a gente for pensar em redes sociais, a gente consegue fazer a lista aqui de algumas, né? E elas têm algoritmos diferentes, né? Vamos pegar duas desses vídeos e que já tem estudos apontando, inclusive, efeitos de dopamina no cérebro de liberação lá do Instagram e do TikTok. São redes sociais que têm o mesmo funcionamento, né? Vamos dizer assim, vídeos, reels, lá, aquelas coisas todas, mas a forma como o algoritmo funciona é totalmente diferente. Totalmente diferente. Um norte-americano, outro chinês, né? O algoritmo é diferente, a entrega é diferente, tanto que os públicos são diferentes. Então, a gente só brincando nessa questão da rede social. Se a gente que tem um Instagram abrisse também um TikTok e fizesse esse jogo para ver se a gente vai encontrar as mesmas coisas. Veja, primeiro, se o algoritmo vai me entregar as mesmas coisas, e segundo, se eu estou aberto, de fato, a procurar outras coisas para além daquelas que eu já busco. Uhum. Então, assim, não tem como o algoritmo me entregar algo que eu não queira, sabe? Pelo contrário, só vai me entregar aquilo que eles têm certeza absoluta, é uma empresa, né? Que eu vou consumir. Que eu vou comprar. Mas eu te comprei. Minha pergunta é, vou pegar o exemplo que você trouxe da água na caneca. Então, eu tô com sede, sinto que eu quero água, vou lá e bebo água. Pode ser que em algum momento eu... ao invés de buscar a água, eu busque a caneca. E essa caneca não satisfez. Aí eu vou para outra caneca e assim por diante. Por que eu continuo buscando canecas? Quando eu tô perguntando, legal, fui na caneca, não satisfez. Eu podia parar e falar, olha, não é caneca que eu quero. E perceber então que, nossa, o que eu queria na verdade é a água. E ir para a água. Por que eu vou na ânsia de uma água, sei lá, fui para caneca, mas eu continuo na busca de canecas e não paro? O que acontece? Há um prazer nessa busca, há um quê nessa busca que ao invés de novo, ao invés de me parar e falar, peraí, não funfou, deixa eu ver como fazer acontecer, eu fico patinando. Voltando lá para o exemplo da Tayla, que eu vou sempre para uma nova possibilidade, uma nova caneca, e nunca começo, nunca termino, tal. Por quê? Eu não sei com vocês, mas comigo, que sou preguiçoso, é muito nítido, mas me dá muita preguiça a pensar. Gasta muita energia a pensar. Gasta a criatividade, gasta neurônios, gasta pensar em possibilidades, em ampliar, que esse é o exercício de fato. E o nosso corpo não foi programado e não é programado para gastar energia, mas sim preservar a energia e utilizá-la quando necessário. Uhum. E além dessas programações, uma delas que é muito forte, muito forte, quando a gente olha, por exemplo, para questões da saúde mental mesmo, como depressão, ansiedade, tem uma forte relação com essa área cerebral, que é onde tem o circuito dopaminérgico, e a dopamina é esse hormônio, e veja, gente, estou falando aqui, tá, a perspectiva totalmente da dopamina, tá? É esse hormônio que é ele que faz um impulso para algo. É ele que faz a gente buscar coisas. Sem dopamina eu não vou buscar água. Até entendo que eu estou com sede, eu até entendo da caneca, enfim. Não importa muito o objeto, entende? A dopamina é esse hormônio que faz eu buscar algo. Buscar a caneca, buscar a água, seja o que for. E ela tem a satisfação desse sistema, do sistema dopaminérgico, está nela mesmo. Então, o prazer de buscar a caneca não está em encontrar a caneca. Olhando só pela perspectiva da dopamina, eu nem devo encontrar essa caneca. Porque só de eu buscar, quanto mais eu busco, mais esse sistema dopaminérgico, mais a dopamina é satisfeita e libera aí
essa sensação de prazer. E mais uma vez, estou trazendo sensação de prazer porque quando a gente vai pensar em prazeres, envolve outras questões. Mas essa coisa mais momentânea, esse relaxamento mais momentâneo, porque para buscar algo eu preciso tensionar, preciso recrutar musculatura, e quando eu chego ali, eu encontro esse relaxamento. Então, mesmo que não seja, não faz muita diferença. Então, olhando nessa perspectiva, tem essa perspectiva primal, né, da dopamina, que está em saciar apenas o desejo de busca. E aí, quando a gente não tem claro se eu quero água ou se eu quero a caneca, e aí eu volto pro começo da fala, que é muito doloroso pensar, eu quero a caneca mesmo ou eu quero a água? Porque muda completamente. E aí, se eu não... E aí, já adiantando, qual é o segredo para cortar essa dopamina aqui, para que ela não fique esse sistema totalmente ativo? Isso. É eu ter claro o que eu quero buscar. Porque daí eu tenho satisfação do buscar e a satisfação de ter encontrado o objeto de desejo. Agora, se eu não tenho objeto de desejo claro, eu sempre vou ficar aqui nesse meio campo. No prazer da busca. Do prazer da busca. E o prazer está, inclusive, em não encontrar. Exatamente. eu já ia me organizar. Número 1 ou número 2 aqui, então. Vamos lá. Para não passar o tapete em ninguém, eu levantei a mão. Então, eu estava ouvindo tanto a Tayla falar quanto você falar. Você também, um pouco. Mas o seu é um pouco mais próximo da minha cabeça. Ah, tá bom, entendi. E assim, para mim, parece que eu tô ouvindo outra espécie falar. Entende? E aí eu fiquei pensando em mim, assim, porque eu sou essa pessoa egocentrada que só pensa em mim, enfim. E aí eu fui pra mim, pensei, gente, mas peraí, tá, pra ela é assim, pra ele é assim, e o que eles colocam não faz o menor sentido na minha cabeça. Tipo, pra mim não é assim, né? E aí quando você fala assim, eu sou preguiçoso, e pra quem é preguiçoso vai entender, mas o nosso corpo foi feito assim, né? E assim, pra mim vai pra um outro lugar. E aí eu fiquei pensando, eu acho que tem a ver com o fato de eu ser uma mulher de 44 anos, que nasci no final dos anos 70, então eu tive toda a minha infância na década de 80. E a década de 80, para vocês jovens, tudo podia. Podia absolutamente tudo. Os pais não tinham essa preocupação a criança não pode ouvir, ou a criança não pode ver, ou a criança... Ou então tem a preocupação, olha, final de semana na casa da tia Sebastiana, vamos pensar o que vamos fazer para a Paulinha pequena para ela não ficar entediada. Foda-se, pode falar palavrão? Agora já foi. Desculpa. Tipo, dane-se. Nem ocorria esse pensamento, não era suposto de eu pensar em alguma coisa para ela não ficar entediada. Ela é uma criança. Ela não vai ficar entediada, porque crianças brincam, né? Então, quando eu nasci, não tinha rede social, né? No meio da minha adolescência tem internet, mas eu venho... Aí ajuda também isso ali. Eu fui uma criança que nasci no final dos anos 70, cresci nos anos 80, e eu fui muito pobre. Então, eu conheço a internet quando eu tô trabalhando já. Quando eu já tenho ali 20 anos e tô trabalhando. Então, tudo na minha estrutura estava muito dentro da minha cabeça. Porque não tinha. Então, não tinha, de fato, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um porta-caneta, isso aqui é um videogame. Não tinha isso. Eu tinha que criar as diversões na minha cabeça. Então, eu tinha que pensar o que eu queria, aonde eu queria chegar. O movimento era sempre esse. O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? Eu quero, sei lá, eu quero brincar de princesa. De castelo da princesa, legal. Então eu tenho que arrumar um lençol para ter a roupa, o vestidão da princesa. Eu tenho que ter um negócio para colocar na minha cabeça para ser a coroa da princesa. Eu tenho que ter aqui um boneco para ser o príncipe da princesa. Então tudo era muito pensado antes. O que eu quero? O movimento era invertido. Era o que eu quero. E aí olhar em volta com o que eu tinha, por isso essas possibilidades todas, e para mim elas são muito brilhantes e criativas, olhar em volta para ver como que eu uso o que eu tenho em volta para transformar naquilo que eu quero. E aí não tem preguiça, entende? Não tem... Fico cansado porque eu penso. É um lugar de prazer pensar, porque eu estou pensando em fazer alguma coisa que é o que eu quero lá. E criar esse mecanismo. E aí tudo, de fato, é possibilidade. Eu brinco, quando eu estou, por exemplo, dando curso, que se você me der uma folha de papel, eu vou transformar ela em alguma coisa. Porque, para mim, tudo é possível.
qualquer coisa. Essa cortina pode... Eu posso pensar agora para criar um troço, a cortina virou um negócio, o microfone virou outro. Então, para mim, o mundo é cheio de possibilidades reais, assim. E aí é devastador quando eu escuto isso, que eu penso, gente, como? O que acontece? E aí eu queria saber o que acontece. Porque assim, somos iguais, somos a mesma espécie, somos iguais, e a diferença não é também tão grande. A gente tá falando aí de uma diferença de menos de 20 anos. Uhum. O que você falou é exatamente a conclusão do que eu disse anteriormente. A definição do objeto de desejo. Então, o que eu quero com aquilo é a sua definição de objeto de desejo. Você usa a dopamina, usa esse prazer, porque é prazeroso buscar, é extremamente prazeroso buscar, para chegar em algo. A grande questão das gerações, as novas gerações, e a gente pode viajar, e viajar no sentido de áreas de conhecimento, né? Uhum. Pensando na consolidação do neoliberalismo, do sistema capitalista, de que você tem que consumir mais, porque esse é o lema. Antes a gente tinha lá o tênis, e eu quero aquele tênis. Então a gente tem um objeto de desejo muito delimitado, então eu vou buscar para aquilo. Hoje não tem mais esse tênis. Hoje tem tênis, vários tênis, rolando o tempo todo. E aí você vai sendo estimulado a entrar nessa cadeia dopaminérgica do buscar só pelo buscar. Então, sem ter claro... O que faz ter a quebra da busca? É prazerosa, mas eu encontrei aqui, aí eu quebro a busca e encontro a satisfação desse objeto de desejo. Porque às vezes também eu tenho um objeto de desejo e quando eu encontro ele não me satisfaz. Sim. Né? Sim. O que faz? Tem uma transformação de hormônio aqui? Não é uma transformação de hormônio, mas tem uma clareza psíquica da onde se quer chegar. Porque quando eu encontro o objeto de desejo, a partir do momento que eu chego no objeto de desejo, olha só que forte isso. Eu chego no objeto de desejo, ele já não é mais objeto de desejo. Porque se ele me satisfazer, né, eu encontrei satisfação nele, já era. Eu não vou conseguir ter de novo. Uhum. E se eu não encontrei a satisfação, ele se torna... eu sofro um processo de luto, de separação. Eu cheguei, não é o que eu queria, não era. E esse objeto de desejo deixa de ser objeto de desejo. Tem esse rompimento. Uhum. E esse rompimento na estrutura psíquica cria a nossa identidade, cria a construção de quem eu sou. Eu sou, na verdade, de várias possibilidades, mas uma das definições de nossa identidade que eu gosto muito é que nós somos a internalização, ou as internalizações dos nossos objetos de desejo, que acontece ou pelo luto ou pela satisfação. E aí... quando eu tenho uma educação, quando eu tenho todo um sistema, por isso que eu falei assim, se a gente consegue, e não é só jogando a culpa no exterior também, tá? Mas é importante a gente apontar que existe essa questão do exterior, que é importante e é válido para o sistema não ter pessoas com identidade, ter essa pessoa que só vai consumir desenfreadamente sem internalizar nada. Essa pessoa não vai internalizar nada. É importantíssimo para o sistema. Mas também, por outro lado, existe o aspecto individual do parar e pensar. Será que eu quero aquela caneca? Será que eu quero aquele objeto de desejo? Será que esse objeto de desejo realmente é o que eu desejo? Ou é o que está sendo imposto? E imposto por N questões. Às vezes por questões internas mesmo da pessoa. E olha que maluco, né? E aí quando a gente chega nesse lugar, tem essa coisa de imposição, né? E que poucas pessoas, porque é difícil mesmo pela construção pensar, será que eu quero mesmo ou só quero porque querem que eu queira? A gente volta para as possibilidades. Uhum. Quando, de novo, olhar e falar, pô, eu não sei, mas deixa eu olhar em volta para criar, ampliar esse mundo e perceber que tem outros caminhos, ou seja, a gente fica num looping, né? Num looping, sim. Mas você ia falar? Não, eu ia trazer... que a grande diferença, pelo que vocês estão colocando aqui, desse alargar do mundo, não é existir as possibilidades. Porque nos mundos que vocês trouxeram, em ambos tem possibilidades. O que fez a diferença aqui é saber o que eu quero. Ter a clareza do que eu quero. Aí faz toda a diferença de como é que eu vou olhar para o que tem ao meu redor. Seria isso? Uhum. Uhum. Porque a partir do momento que eu sei que eu quero... não importa muito
o caminho, entende? Uhum. Porque qualquer caminho que eu seguir, que eu tomar, eu vou criar possibilidade, eu vou fazer surgir possibilidades para eu chegar naquilo que eu quero. E aí por duas vias, tanto sabendo o que eu quero, eu olho ao redor, vejo que tem possibilidade e consigo escolher melhor dentro daquilo que eu quero. É o que eu quero que filtra. Uhum. Por outro lado, não sei bem o que eu quero. Deixa eu olhar para fora para saber as possibilidades que existem para me ajudar a encontrar o que eu quero. Então, e aí acho que isso. aí tem um problema. Eu acho que aí nasce um grande problema, que é, deixa eu olhar para fora para ver o que eu quero. E aí eu preciso querer o que queiram que eu de fato queira. Essa é uma questão. Mas tem uma outra questão. Eu preciso, então, como eu tô olhando pra fora, eu tô buscando fora, eu preciso querer alguma coisa que já esteja pronta. O que eu escuto muito é isso. Mas eu posso querer isso? Mas ninguém fez antes. Mas não tá no livro. Eu escuto isso muito, muito, principalmente em curso ou em sessão. Mas pode, mas não tá no livro. E possibilidades, caminhos, passa exatamente por esse lugar. Nem todos os caminhos que você vai querer pra tua vida estão pavimentados. Uhum. Tem um monte de rua de terra na vida. Que quem vai pavimentar? Você. Uhum. E a gente precisa pensar que os caminhos que estão prontos, estão pavimentados, alguém um dia pegou ele e só matou. Uhum. Alguém um dia quis aquilo. E aí ele fez e foi legitimado e foi suposto que então agora pode. Mas eu vejo muito isso. Essa criação. Então eu até olho em volta, mas então eu tenho que me encaixar e querer o que já é querido por outros. Ou eu tenho que querer o que tá pronto. Né? Porque assim, senão não pode. Eu não posso parar. É quase um medo mesmo. Não sei se é essa a palavra ideal, mas é quase um medo. Eu não posso simplesmente olhar e pensar, mas peraí, e eu? Não tem o que eu. Tem o que você me diz que eu posso. E aí eu não tenho mais possibilidades. Eu acabei de quebrar, né? Porque aí já não tem mais a ver comigo. E aí eu vou simplesmente alimentar esse ciclo de eu vou ficar buscando. Porque também uma coisa que eu escuto é: bom, falaram que isso aqui é legal querer, então eu quero. Mas como eu não quero eu mesma, dificilmente eu me empenho. Ou dificilmente eu faço o que precisa ser feito. Então eu só fico buscando. Só que eu nunca chego. E aí aquilo me entedia. Então aí eu vou buscar outra coisa. Mas de novo uma outra coisa que tá solta aí que eu deveria querer. Então assim, eu só alimento esse movimento louco e nunca chego. E tem mais uma coisa muito que me veio aqui, ver se faz sentido pra vocês, que é a gente tem muito medo do julgamento, né? Do outro e nosso. Então, quando a gente fala de ampliar o olhar e de ver possibilidades, tem um exercício nosso de o que é certo, o que é errado, posso, não posso, devo, não devo. E a partir do momento que a gente vai para uma escolha do tipo, já falaram que isso aqui é que é bom, isso aqui é que pode, isso aqui é que deve, se eu sigo nesse caminho, apesar de não necessariamente ser o que eu quero, que não me satisfaça, mas tem uma satisfação que é ser aceito pelos outros, ou por quem está ao meu redor, que eu conheço, ou fora o ser aceito, pelo menos eu não estou sendo julgado, excluído, criticado, porque eu estou dentro de alguma coisa que é aprovado, sei lá. Tem alguma coisa assim? Enquanto, veja, para ampliar o olhar, alargar o nosso mundo, tem esse exercício nosso de certo e errado, e algumas vezes, inclusive, quebrar algumas coisas que a gente achava que não podia, ou que a gente achava errado. E o conflito aqui é como é que eu vou para esse espaço que estou entendendo como errado, ou me mantenho naquilo e já está sendo aprovado pelos outros para mim. Eu acho que tem. Eu acho que tem gente que tem. Eu acho que todo mundo em algum lugar tem, mas eu acho que tem gente que tem muito mais isso. Afinal de contas, ser excluído da rodinha é ácido, né? Você paga um preço. Você é sempre o apontado, que você é o diferente, você não dá pra conversar com você, entende? Então, provavelmente sim. E eu digo que tem gente que tem mais e gente que tem menos. Eu acho que, de novo, vai ter a que você se rende, né? E pra mim, de novo, tá nisso. O que é mais importante? E aí, eu acho que eu concordo com Wesley. Se você sabe o seu objeto de desejo, o que você quer, o você é mais importante. E aí, você trilha aqui. Agora, se você não tem claro, eu não sei o que eu quero, então qualquer coisa serve. E vai servir o que me coloca num grupo. Sempre. O que você acha disso, Tayla? E eu acho eu concordo também, eu acho que tem isso, e eu acho que as redes sociais também trazem esse lugar, que é todo o meu ciclo, todo o meu grupo de amigos tá consumindo isso daqui.
Ou tem aquele... E agora tem os influencers, né? Então, aquele influencer, ele tá fazendo isso, ele tá mostrando isso, aquela pessoa que eu gosto, que eu admiro, então eu quero. Então, vai para esse lugar. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é... que comentando um pouco do que você trouxe, que nossa geração, as coisas estão todas muito na mão, o tempo inteiro. Você trouxe até seu exemplo, quando eu era mais nova não pensavam na Paulinha, criança. Hoje vai ter essas crianças e a gente tem que estar tudo pronto. Nossa geração foi isso, né? Que os nossos pais quiseram dar tudo pronto pra gente. Então, os nossos pais quiseram dar tudo pronto. O mundo é tudo muito rápido, é tudo muito pronto hoje em dia, então é tudo muito na nossa mão. Então, acho que são esses dois olhares, de as coisas estarem tudo prontas e apostas, e também tem esse olhar de... o grupo o nosso grupo, o grupo que eu quero pertencer também tem aquilo. Então, eu também quero... É muito fácil consumir essas coisas. E aí eu acho que abre uma outra janela, que assim, tem essa identificação do grupo que eu quero pertencer, né? Uhum. E eu acho que tem uma dificuldade grande de... Eu gosto de você. E eu sigo você. Você é um influencer que me representa. E aí, tudo que você faz, eu tenho que gostar. E, portanto, se eu sigo você e você me representa, eu tenho que fazer igual você. Eu acho que não existe uma dissociação, tipo, eu gosto de você, eu sigo você, você fala coisas que eu gosto de ouvir, mas eu não sou você. Eu não vou consumir o que você consome, porque eu não sou você, eu não tenho sua vida, eu não tô na tua pele. Eu gosto de você do que você fala. Mas você de repente toma Coca-Cola e eu quero tomar Guaraná. E eu acho que não tem essa dissociação. E talvez isso, né? É esse bolsão. Eu preciso ser aquilo. De novo, né? As possibilidades não existem. Eu não posso gostar disso, mas também gostar disso. E, portanto, eu não posso gostar dele e, de repente, fazer algo ao contrário dele. E aí, de novo, a gente fecha a possibilidade. E pra você, Wesley? Pra mim isso é exato. Eu só enxergo no outro esse ser semelhante a mim porque eu não sei quem sou eu. Porque se eu sei quem eu sou, eu consigo fazer a diferenciação. Eu consigo olhar pro outro e falar assim, interessante que você tá falando, mas isso aí não vai caber pra mim. Porque a gente vive, somos diferentes, temos histórias diferentes, etc, etc. Mas para eu fazer essa distinção, eu preciso olhar para mim. E aí olhar para mim já era, né? Acabou, aí é uma... Ainda bem que tá gravado. Aí a gente pode revisitar isso aqui depois. E é maluco, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui pensando, é muito, muito maluco que a gente vai entrando em muitas linhas, né? Tem muitos porquês. Ou seja, eu não sei o que eu quero, portanto eu fico buscando, mas eu não me satisfaço, aí nunca tá bom, então eu nunca termino uma coisa até o fim, as possibilidades deixam de ser possibilidades para serem outras, aí eu já quero me identificar com o outro, faço o que ele faz, e aí, gente, Não sei se eu vou mudar muito de assunto, mas conforme a gente foi falando, eu queria trazer a questão da frustração e o quanto ela influencia essa nossa permissão ou vontade de alargar o nosso mundo e ampliar o nosso olhar. Vou pegar um dos sentidos aqui, tá bom? Que é, se eu não sei o que eu quero, eu vou na busca. E há já uma satisfação dopaminérgica ou outras, só de eu estar buscando e não encontrar. E a questão que a gente colocou aqui, mas o que tem que acontecer para essa pessoa parar e voltar e pensar, o que eu quero, gente, para sair desse patinar e sair do lugar? Mas a gente não chega nesse lugar. Uma possibilidade que você trouxe é esse desafio de pensar, a dor de pensar. Acho que tem duas possibilidades aqui. Primeiro, vai que eu tenho consciência do que eu quero e eu não gosto do que eu quero. Já pode ser frustrante, porque tem o exercício da aceitação aqui do tipo, putz, sério que eu quero isso e não quero outro? Nem sempre é simples a gente aceitar aquilo que a gente quer pra gente. Por outro lado, tem o outro que é, não, eu quero isso, eu gosto, todo mundo ao meu redor me aprova, me incentiva. Aí eu fui lá, encontrei, cheguei nele. E não era. Como você colocou, pode ser que eu tenha encontrado e satisfez, maravilha, vou pro próximo, ou encontrei e não satisfez, não encaixou. E a gente vai para um certo luto, da frustração. Por isso que eu trouxe ali a perguntinha da influência da frustração nesse nosso alargar do mundo, porque
o quanto que eu não me permito alargar, porque se eu for pensar no que eu quero, pode ser que eu me frustre. E se eu chegar lá no que eu quero, pode ser que eu me frustre também. Então, para não me frustrar, ou pela minha própria busca, ou de alguém do meu lado falar, mas é isso que você quer? E me julgar, me criticar, e eu me frustro de novo, eu não saio do lugar, por medo da frustração, da dor da frustração. Será que tem isso também? Porque eu tô olhando aqui, primeiro, tem o valor do você querer. O quanto que você saber o que você quer, você vê valor naquilo e corre atrás. Por outro lado, o quão você enxerga valor em não se frustrar e não ter essa dor. Por isso eu não me movimento. E fico só nesse, mas porque eu tô buscando. Eu quero sim, ó, quanto eu busco aqui, mas não chega. E eu só satisfaço minha cabeça. Isso tem tudo a ver porque nós somos uma geração, somos uma sociedade que constrói narcisistas. Porque o que é o narcisista? É a pessoa que não quer ser frustrada de maneira nenhuma. E aqui, existem inúmeras não, né? Olhando a perspectiva da psicanálise, tem uma definição, existe definição, né, do narcisismo. Mas e tomando a teoria analítica como referência, o narcisista, ele é essa pessoa que não sofreu o fim do complexo de Édipo, né? Para ficar numa questão mais técnica, mas falando numa linguagem que todos vão entender. Por favor, venha pro popular. O narcisista é a pessoa que não foi frustrada. É a pessoa que falou, opa, o mundo não foi feito para você, querido, queridinha, não foi. O teu desejo vai trombar com o desejo do outro. E aí vocês podem estar desejando a mesma caneca, podem estar desejando a mesma água, e aí vai ter um conflito de interesse, vai ter um conflito, e o mundo não é feito para você, as pessoas não estão aqui para te servir. E então quando nós não temos uma personalidade que não foi frustrada, e não aprendeu a lidar com essa frustração, pronto, aí vira toda essa cadeia do nem vou, com a possibilidade de, então eu nem vou. Porque quando a gente pensa no narcisista, a gente já pensa no cara arrogante, na pessoa que tá indo, é meu e vai. Mas esse cara também que, eu não vou não, porque é narcisista tanto quanto. Porque eu não posso me frustrar, no fundo eu não posso, essa dor é insuportável pra mim. E olha que maluco, porque uma das falas da Tayla foi, enquanto geração ou mundo de hoje, as coisas chegam prontas. Mas para chegar pronto, alguém fez. Chega pronto para você porque alguém fez para você. Hoje em dia, eu percebo isso, as nossas gerações não querem sentir nenhum tipo de coisas ruins. Então, a frustração entra nesse lugar de coisa ruim. Tudo tem que estar muito bom. Você não pode ficar triste, você tem que estar sempre feliz. Você tem que mostrar que você está feliz, que tudo que você faz é legal, por mais que seja tudo terrível. Eu tenho que postar ali uma foto de que tá tudo muito legal, tudo muito bem. E eu não posso ficar triste. Ficar triste não é uma opção. Então, eu sempre vou fugir da tristeza. Então, a frustração me deixa mal, então eu não posso me frustrar. Então, se alguém fizer pra mim, essa pessoa pode se frustrar e eu só vou ali na bala dela e usufruo do que já tá feito, do que já tá pronto. Passa, acho que mais ou menos por aí. Que tristeza, né? Deixa eu falar, vamos mudar o clima disso aqui, porque agora isso me faz ir pra um lugar, pra falar palavrão, né? Isso me faz ir pra um lugar que, assim, gente, é muita cuzãozice. É muita cuzãozice, porque assim, cara, com medo de você escorregar, então você não anda. Pelo amor de Deus. Uhum. Cara, pelo amor de Deus, não é possível. Entende? Não é possível. Né? Então, assim, com medo de me frustrar, eu nem tento. Então, eu preciso te avisar, quando você não tenta, você já frustrou. Você está frustrado. O não tentar te dá uma sensação de incapacidade. Entende? Você já frustrou, porque você queria aquilo de alguma maneira e já não fez. E aí você vai pra outro. E essa busca também é frustrante. Você pode não ter consciência, mas ela já é frustrante. Eu acho que a gente falou bastante do que tá fora, né? Do que tá fora, até porque ninguém tá querendo chicotear. Não tem nada, não tem certo e não tem errado. Tem o que somos e ponto. Mas a gente falou muito do que tá fora. Mas eu acho que tem um olhar de retorno. Que é assim... Possibilidade pressupõe liberdade, né? Se eu tenho possibilidades, é porque eu tenho poder de escolha. E liberdade é poder de escolha. Só que liberdade não existe sem responsabilidade. Então, assim,
né? Em algum momento, se eu quero ter possibilidades e quero chegar em algum lugar com elas, eu vou ter que me responsabilizar que eu vou acertar, que eu vou errar, que não vai estar no livro, que tem coisa que eu vou ter que criar, que tem coisa que às vezes eu vou frustrar, que eu vou errar, vou pedir desculpa, vou ter que consertar, né? E que é assim, e que isso acontece no seu dia a dia, por mais que você não note. Ah, não notei. Tô aqui tentando não me frustrar o tempo todo, deitado aqui no sofá da minha casa. Em algum lugar, a frustração vai te pegar sem você querer. Você tá deitado no sofá da tua casa, você ficou 15 minutos do lado direito. Em algum momento você vai sentir dor e você vai ter que ir pro lado esquerdo. Pronto, já frustrou. Você precisou se alterar. É inerente à existência, não tem como. Eu tô sentada assistindo televisão, não vai dar nada errado. Putz, fiquei com vontade de fazer xixi. Vou ter que levantar e ir fazer xixi. Frustrou, você teve que parar o que você tava fazendo e ir fazer xixi. Entende? Então, eu acho que esse movimento de blindagem passa por uma vida fantasiosa, inexistente. Porque a gente é frustrado, se não pelo mundo, pelas necessidades fisiológicas. Em algum momento você vai ter que parar de fazer cocô. Em algum momento você vai ter que coçar a cabeça. E você vai ter que deixar de fazer o que você estava fazendo. Então, assim, não tem essa possibilidade. E aí, quando eu não enxergo desse jeito, a vida vai ficar cada vez mais frustrante, porque eu acho que eu tenho que fazer só o que eu quero, daquele jeito, com as coisinhas prontas. A mínima vírgula que saiu do lugar é uma dor muito grande, e aí se eu sinto dor, realmente eu apequeno o meu mundo. Eu paro de olhar, porque eu vou sempre associar a dor, vai ser mais fácil, né? Vou sempre não, mas vai ser mais fácil eu associar a dor ao que tá fora de mim do que ao que tá dentro de mim, até pra eu conseguir conviver comigo mesmo. Foi só um desabafo. Acrescentou alguma coisa? Nada. Mas... E para caminhando aqui para os nossos últimos minutinhos juntos, olha só. Nossa, rápido. Passa rápido. O tempo com vocês realmente é uma delícia. Como é que passou? Vai cada um falar por si? Acho que não. Porque... Para quem acompanha a gente já sabe que a gente gosta muito de dica, né? De falar para as pessoas um caminho adequado a se seguir, porque sim, há o certo. A gente está, inclusive, aproveitando todas essas nossas dicas, direcionamentos de uma vida de sucesso para montar um livro, né? Que apenas nós 4 aqui vamos comprar e ler. Porque não importa pra ninguém tá nem aí. E obviamente que não é um assunto que se esgota num direcionamento, numa dica. Mas... Não? Nossa! Mas, caso... Tá me frustrando, Bruno. Você não me representa mais. Caso vou te cancelar agora. A gente pudesse dar algum olhar para quem acompanha a gente sobre... esse alargar o seu mundo, para quem está movido, interessado, quer fazer algo do tipo, quais seriam os primeiros passos para a gente lidar melhor com isso? Ou exercitar e conseguir alargar um pouquinho mais do nosso mundo, ampliar um pouquinho mais dos nossos olhares. O que vocês diriam ou questionariam? Vai para o nosso livro. Não façam isso. Não comece. Bem... Tô partindo do pressuposto que eu já falei, né? Que eu sou extremamente preguiçoso. E algo que... Mas ainda assim, sendo preguiçoso, eu acho que sim, sou uma pessoa que procura possibilidades, apesar de algum... Conte mais sobre isso. Apesar de alguns momentos eu ser um tanto quanto fechado. E eu sou mesmo essa pessoa quadrada. Preguiçoso. Vamos lá. Mas quando... Eu tô interessada. Mas assim, uma coisa que eu me orgulho muito é da minha trajetória de vida, né? Do lugar de onde eu saí, por onde eu passei, onde eu cheguei. E eu só fui capaz de transitar nesses mundos porque eu olhei para possibilidades não externas, mas para as possibilidades internas. As mais próximas, essa é a minha dica. Ao invés de você olhar, procurar qual possibilidade você tem na sua vida, para as coisas que estão para fora, olha para a possibilidade mais próxima de você. E é você mesmo. Olha para você e veja quais são as possibilidades. Nossa, eu sou preguiçoso. Onde é que eu vou chegar? O que eu posso ser? Olha, eu já passei por política, já fui líder religioso. Tudo isso com esse meu jeitinho aqui, ó, preguiçoso de ser. Então, quando a gente olha para nós mesmos e vemos o que temos e o que podemos fazer com isso, além de preguiçoso e ficar
bunda aqui na cadeira 24 horas, o preguiçoso também é a pessoa que vai pensar de uma maneira um pouco mais rápida também, porque ele quer economizar energia, então ele não vai criar tantos caminhos, ele vai ser mais direcionado. Então, olhe para todas as suas características, olhe para você e seja capaz de identificar as possibilidades, tanto positivas quanto negativas, daquilo que você é, de quem você é. Então essa seria a minha dica. Sua orientação. Minha dica de hoje. O meu olhar é bem parecido com o do Wesley, mas nesse sentido de traçar metas reais. Eu acho que esse lugar que nós ocupamos hoje de estar parado, porque eu vejo várias possibilidades aí nas redes sociais, e aí eu vejo aquela possibilidade daquela influencer ou daquele influencer que é muito distante de mim, e aí eu falo, eu nunca vou conseguir chegar naquilo, então eu nem tento. Eu acho que vai para esse lugar de tal, que eu quero chegar naquilo, então que caminho eu tenho que fazer? Por mais que eu não vá chegar naquilo de fato, mas que caminho eu tenho que fazer para chegar o mais próximo daquilo, dentro da minha realidade e da minha possibilidade. Acho que vai mais ou menos por aí. Enquanto olhar do lado de cá, eu traria o valor do... O saber o quão bom ou quão valoroso é você ter clareza do que você quer. Eu entendo que tem o exercício de você ir lá, tentar e talvez não acontecer, mas saber o que a gente quer e dar vazão para isso, e buscar, e direcionar, e tentar, e deu errado, e acertou, e errado de novo, e melhorou, tem um valor aí. Eu sugeriria se experimentar para encontrar o valor de saber o que quer. Não entendi. Bom, eu acho que tem alguns olhares. Eu acho que uma coisa que é preciso elaborar é bril, né? Você olhar e falar, eu decido fazer isso aqui, né? Mas para além disso, acho que vale, enquanto dica mesmo, vale começar pelo que é pequeno, né? Eu acho que antes da gente matar o dragão, a gente precisa resolver as lagartixas. Então, comece pelo pequeno, comece pelo que é mais fácil de fazer. Então, olha para o mais perto de você, para dentro de você, para o que está pertinho aqui, no seu entorno muito perto. E tente enxergar alguma possibilidade ali. E experimenta essa possibilidade. Experimenta. Começa pelo menos. Não adianta, olha, eu quero fazer exercício, então, eu levanto meio-dia, todo dia, e como 5 pizzas. E deito no sofá. Então amanhã eu vou levantar às 3 da manhã, eu vou correr, Não vai, você não vai fazer isso. É óbvio que você não vai. Começa pelo mais fácil. Se você levanta meio-dia e você tá querendo começar a levantar um pouco mais cedo, coloca o relógio para as 10. É perto, entende? É fácil. Começa pelo mais fácil, porque se for muito difícil, você não vai levar até o final. Né? Então, assim, começa pelo mais fácil, pelo que está mais perto, pelo que está em você e muito pertinho de você, e experimenta. A vida é experimentação. Se não experimentar, não vai ter resultado. Não vai saber o que é. Muito bem, pessoal. Sempre bom estar com vocês. Olha que clima gostoso. Ó, que a gente deixou aqui, ó, entre nós. Para quem ouviu a gente, acompanhou até aqui. Então, muito obrigado, Paula, Wesley, Tayla. Valeu pelo nosso encontro e bate-papo de hoje. E para quem está acompanhando a gente, se você gostou, não se preocupa, porque tem mais. Olha só, daqui a pouquinho a gente traz mais conteúdos para vocês. Para quem acompanha também, deixa seus comentários, suas perguntinhas para a gente, que a gente atende a cada um de vocês, e também sugestões de mais questões, ideias que vocês gostariam que a gente compartilhasse aqui, trouxesse aqui entre a nossa equipe para falar sobre o assunto e também discutir junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, um tchau, tchau, e ali Tchau. Tchau, tchau. na câmera do meio também. Obrigado.